Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje, vamos conhecer 5 raças de galinhas belgas. Número 1. Campine. O Campine é uma raça de galinhas domésticas originária da região norte da Bélgica. Ela recebe o nome da região de Campine, localizada no nordeste da Bélgica e no sudeste dos Países Baixos, onde era conhecida como Kempische Rooien. O Campine era originalmente uma variação menor da raça Brekel, pesando até 1,2 kg a menos. Ele era encontrado em toda a província de Antuérpia e nas partes norte e central da província de Limburgo. Em 1884, decidiu-se separar os dois tipos. Após uma longa controvérsia, o Campine foi reconhecido como uma raça distinta com seu próprio padrão oficial em 28 de agosto de 1904. Mais tarde, em 1925 ou 1926, as duas raças foram reunidas sob um único padrão, com o nome Kempische Brekel. Em 1962, concluiu-se que o tipo Campine havia desaparecido completamente, e o nome da raça belga foi alterado para Brekel Rooien. O Campine foi importado para a Inglaterra por volta de 1899, onde foi criado até se tornar uma ave bastante diferente. Em particular, o padrão incluiu a pena de galinha, Renfeaderin, em galos, ou seja, a ausência de características de penas masculinas típicas. Esse traço havia sido obtido inicialmente por Oscar Thomaz, de Ronse, na Bélgica, em 1904. Um galo com esse padrão venceu uma exposição no Alexandra Palace, em Londres, no mesmo ano. Exemplares britânicos foram exportados para os Estados Unidos, onde a raça também teve destaque. Um galo Campine venceu prêmios no Madison Square Garden, em Nova York, e em Boston, em janeiro de 1913. A raça foi adicionada ao Standard of Perfection da American Poultry Association em 1914. Na década de 1910 e início de 1920, o Campine prateado foi criado com algum sucesso comercial por produtores de ovos nos Estados Unidos, como a Homestead Campine Farm, em Wayland, Massachusetts. Existem duas variedades de cor do Campine, prateado e dourado. Ambas apresentam o mesmo padrão de coloração. O Campine prateado tem a cabeça e as penas do pescoço completamente brancas, enquanto o restante do corpo é barrado de preto com reflexos verdes metálicos sobre um fundo branco puro. O Campine dourado segue o mesmo padrão, mas com a cabeça, o pescoço e o corpo em tons dourados ricos em vez de branco. No seu país de origem, o Campine era conhecido como uma ave poedeira diária, produzindo regularmente ovos grandes de casca branca. O Campine é considerado uma raça resistente e ativa, com temperamento inquieto e curioso. O Campine põe uma boa quantidade de ovos de casca branca, mas atualmente é criado principalmente para exibição. O Campine dourado foi utilizado em pesquisas iniciais sobre autossexagem em galinhas, conduzidas por Reginald Crundall Punnett e Michael Peazzi no Genetical Institute de Cambridge. O Cambar, o primeiro híbrido autossexado, foi criado em 1929 como resultado do cruzamento entre o Campine dourado e o Barred Rock. O traço de plumado de galinha em galos Campine dourado é idêntico ao observado na raça Sebrig, uma variedade de galinha Bantam. Acredita-se que seja o mesmo gene, e que o traço no Campine tenha se originado do Sebright. O Campine também é estreitamente relacionado à raça holandesa Chance Rooien. Apesar de algumas semelhanças com a raça egípcia Fayoumi, tanto no comportamento quanto na plumagem, ainda não foram realizados estudos genéticos que confirmem qualquer ligação entre as duas raças. Número 2. Brekel. A Brekel ou Brakel é uma raça tradicional belga de galinhas. Acredita-se que tenha se originado na região de Brakel, na província flamenga de Flandres Oriental, da qual leva o nome. Há uma versão Bantam, miniatura, da Brekel. A raça Campine, do Reino Unido, deriva dela. A Brekel aparentemente deriva da mesma população de galinhas douradas e prateadas que deu origem às raças muito semelhantes aos Friesisch Mauve e Westfälischer Totleger. Acredita-se que tenha surgido na região de Brakel, em Flandres Oriental, especialmente nas vilas de Op-Brakel e Neder-Brakel, espalhando-se pelos vales dos rios Schelde e Dender, em Flandres Oriental e Hainaut. Em 1884, dois tipos distintos foram reconhecidos como raças separadas. A Brekel maior, de Flandres. Um tipo menor e mais leve, da região de Campine, a leste. Em 1898, foi fundada uma associação de criadores de Brekel em Neder-Brakel, e um padrão oficial da raça foi publicado. Em 1926, as raças separadas Brekel e Campine foram unificadas novamente sob um único padrão de raça.
A população de Brechel declinou durante e após a Segunda Guerra Mundial, tornando-se uma raça rara. Em 1994, havia 1.500 exemplares relatados na Bélgica, número que caiu para 125 em 2013. O status de conservação local, em 2023, era desconhecido. A raça também é relatada no Reino Unido, onde o status de conservação em 2023 era igualmente desconhecido, e na Alemanha, onde a população era de 882 aves em 2023, com status de em risco. A Brechel é uma raça leve. Os galos pesam cerca de 2 a 2,5 kg e as galinhas de 1,8 a 2,2 kg. Os galos bantam pesam aproximadamente 800 gramas e as galinhas bantam cerca de 700 gramas. A Brechel possui um padrão de faixas retas nas penas e uma coloração uniforme no pescoço, características típicas da raça. A Entente Européenne lista 10 variantes de cor, mas apenas as variedades dourada e prateada são reconhecidas. As galinhas Brechel começam a botar bem aos 6 ou 7 meses de idade. Podem produzir cerca de 180 ovos por ano, com casca branca e pesando entre 60 e 65 gramas. Número 3. Barbu d'Eucre. Barbu d'Eucre, Belgian d'Eucre ou Bearded d'Eucre, é uma raça belga de galinhas bantam barbadas. Foi criada na cidade de Uccle, nos arredores de Bruxelas, na Bélgica Central, no início do século XX. É considerada uma bantam verdadeira, ou seja, não possui uma contraparte em tamanho grande, standard, sendo uma das 11 raças belgas de bantam genuínas. O Barbu d'Eucre foi criado por Michael van Gelder, de Uccle, Bélgica, no início do século XX, com a ajuda e orientação de Robert Pauwels e Louis van der Snick. Acredita-se, embora não seja confirmado, que Van Gelder tenha cruzado as raças Sabelpot e Barbu d'Anvers, ambas bantams. O Barbu d'Eucre foi exibido pela primeira vez em 1905. As primeiras variedades de cor foram Millefleur, mil flores, e porcelana, mais rapidamente outras cores como preto, branco e cucou foram introduzidas. Até 1909, a raça já estava bem estabelecida. Em 1911, o Barbu d'Eucre foi exportado pela primeira vez para o Reino Unido. A variedade Millefleur foi adicionada ao Standard of Perfection da Associação Americana de Avicultura em 1914. Desde então, devido em parte às duas guerras mundiais, a raça entrou em declínio. Em 1969, foi fundado o Clube Belga do Barbu d'Eucre, Clube Belge do Barbu d'Eucre, dedicado à preservação da raça. No século XXI, o status de conservação da raça é listado como crítico, ainda assim, é a terceira raça de bantam verdadeira mais numerosa na Bélgica. O Barbu d'Eucre possui postura baixa, uma barba cheia e mafs, penugem no rosto. Suas pernas são fortemente emplumadas. Diferentemente do Barbu d'Anvers, que tem crista em rosa, o Barbu d'Eucre possui uma crista simples. Na Holanda, o peso recomendado é de 700 a 800 gramas para galos e cerca de 550 gramas para galinhas. O padrão francês recomenda pesos médios de 750 gramas para machos e 650 gramas para fêmeas. O Poultry Club of Great Britain sugere pesos entre 790 e 910 gramas para machos e 680 a 790 gramas para fêmeas. Já o padrão americano especifica um peso ideal de 740 gramas para galos e 620 gramas para galinhas. Na Bélgica, são reconhecidas 28 variedades de cor para o Barbu d'Eucre. As cores listadas pela Entente Européenne incluem azul, azul codorna, quail, cucou, millefleur, mil flores, porcelana, lavanda, lavanda codorna, preto, preto mosqueado, mottled, prata codorna, codorna e branco. Nos Estados Unidos, a Associação Americana de Avicultura reconhece 7 variedades: preto, 1996, pescoço dourado, golden neck, 1996, millefleur, mil flores, 1914, mosqueado, mottled, 1996, porcelana, 1965, azul sólido, selfie blue, 1996, e branco, 1981. Número 4. Barbu d'Anvers. O Barbu d'Anvers é uma raça de galinha bantam originária da Bélgica. Trata-se de uma verdadeira bantam, sem equivalente em tamanho grande. Os machos pesam cerca de 700 gramas, e as fêmeas, aproximadamente 600 gramas. É uma das raças de bantam mais antigas, acredita-se que tenha se originado na província de Antuérpia, em francês, Anvers, na região de Flandres, ao norte. É a única raça belga de bantam que não está ameaçada de extinção. Nos Estados Unidos, pode ser chamada de Antwerp Belgian ou Belgian Bearded d'Anvers.
O barbudo Anvers está entre as raças de Bantam mais antigas, derivando de pequenas galinhas barbudas da região dos Países Baixos, semelhantes às representadas nas pinturas de Aelber Cuyp, no século XVII. A primeira menção confiável da raça data de 1858, e a primeira descrição foi feita por Victor Lapierre de Roux em 1882. A partir de 1890, houve um crescente interesse pela raça, e, em 1910, o Clube Avícola do Barbu Nain, clube de criadores, contava com quase 500 membros. Em 2005, um censo encontrou cerca de 1.500 aves na Bélgica. O Barbu de Anvers possui uma variante sem cauda, o Barbu de Grube, e é o precursor de outras raças de Bantam belgas, como o Barbu de Uccle e o Barbu de Everberg. A raça foi incluída no Standard of Perfection da American Poultry Association em 1949. O Barbu de Anvers é uma ave diminuta, com um peito grande e arredondado que se projeta para frente e uma cauda arqueada. Como o nome sugere, possui uma barba abundante de penas que cobre os lóbulos das orelhas. Apresenta uma pequena crista em forma de rosa e barbela reduzida ou ausente. Na Bélgica, são reconhecidas 29 variedades de cores de plumagem, enquanto na Alemanha há mais 6 variedades adicionais. O Barbu de Anvers é uma raça puramente ornamental, mantida como animal de estimação ou por criadores e entusiastas de aves para exposições. As galinhas põem pequenos ovos de coloração branca cremosa, geralmente pesando menos de 35 gramas. São boas mães e excelentes chocadeiras. Número 5. Ardenise. A Ardenise é uma raça de galinhas domésticas originária do Planalto das Ardenas, na Bélgica e no leste da França. Sua área de distribuição se estende do Pays d'Herve, na Valônia, até o departamento francês das Ardenas, incluindo as regiões das Fagnes, da Famenne e os vales dos rios Amblève, Ourthe e Semois. A Ardenise é uma raça tradicional da região das Ardenas. Sua primeira descrição foi feita por Victor Lapierre de Roux em 1882, quando a raça já estava se tornando rara. Um clube de criadores, a Union Avicole de Liège, foi fundado em 1893 e sob sua proteção, a Ardenise prosperou por quase 30 anos. Após a Primeira Guerra Mundial, importações em massa de aves italianas de pernas amarelas, com uma capacidade de postura muito superior, representaram uma nova ameaça para a raça. A seleção da Ardenise para melhorar sua capacidade de postura começou em 1922 e obteve algum sucesso. No entanto, a raça também foi cruzada com galinhas da raça Legor, o que levou a um declínio adicional. Por volta de 1940, não havia mais vestígios da raça. Após a Segunda Guerra Mundial, a Ardenise foi reconstituída ao longo de aproximadamente 30 anos. Em 2009, a população total foi estimada em bem mais de 2.000 exemplares. Uma versão Bantam da Ardenise foi criada em Liège em um período de 5 a 6 anos a partir de 1904. Ela foi apresentada em exposições a partir de 1907, e seu padrão foi aprovado em 1913. Uma variante sem cauda, por vezes tratada como uma raça separada, Ardenner Bostaart em holandês, ou Sanskel des Ardennes em francês, é idêntica à raça padrão, exceto pela ausência do osso coxígeo e da cauda. Essa característica é causada pelo gene dominante RT. Tanto o Sanskel quanto sua variante Bantam sem cauda estão em estado crítico de ameaça de extinção. A Ardenise é geneticamente próxima à raça Bresse Gauloise. São reconhecidas 12 cores diferentes. Uma galinha Ardenise põe, em média, 180 ovos brancos por ano, com peso entre 36 e 57 gramas, sendo o peso médio de 52 gramas.